O nosso tema de hoje é morfologia e fisiologia do perispírito. Vamos tentar entender alguns assuntos interessantes em torno do perispírito. Como é a interação desse perispírito no mundo espiritual? Nós sabemos que não morremos, somos espíritos imortais. Mas há muitas dúvidas em relação à interação do perispírito no mundo espiritual. Como é que nós interagimos no mundo espiritual? Porque alguns dizem, o perispírito é fluídico. Mas como é esse fluídico? Que é isso que temos que entender. Kardec, no livro dos Espíritos, na questão, a resposta que os Espíritos deram à questão 22, eles dizem que a matéria existe em estados que não são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. E lá na Gênese também, Kardec torna a voltar a comentar em relação à origem do perispírito. No capítulo 16, ele diz assim: o corpo espiritual e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Bem, então para nós, essa questão do fluídico, há muitas interpretações equivocadas. Porque, como ele diz, é fluídico para nós, mas para eles é matéria, em estados diferentes. André Luiz, por exemplo, é um dos que, falando do perispírito, da interação do espírito no mundo espiritual, André Luiz descreve com clareza, está em Nosso Lar e nas outras obras dele, que o espírito continua a sentir fome, sente sede, né, que a barba, como ele diz, que a barba continuou crescendo, a roupa dele com o tempo desgastou. Aí ele descreve que ele bebia nas poças de lama, né? Comia verdura de um tipo que ele não sabia descrever, tipo agreste. Quer dizer, então a fome, ele estava com fome. Então a gente percebe que esse corpo, ele contém órgãos, como ele descreve que ele continua respirando. Ele sentia falta de ar em determinados lugares ou regiões onde ele se encontrava. A gente sabe que, através de estudos, que dependendo da evolução, tem espírito, por exemplo, que está numa condição tal que o perispírito dele é tão grosseiro na questão vibratória que chega a se confundir com o corpo físico. Já os espíritos evoluídos estão em situação diferente. Nós às vezes não temos capacidade nem de enxergá-los. Como André Luiz descreve com grande propriedade, nós vemos aqui em Obreiros da Vida Eterna, né, que é uma das obras de André Luiz também. Ele diz assim: pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Ele pergunta: sente ainda os fenômenos da dor física? Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Veja que detalhe interessante. O corpo perispiritual tem os 5 sentidos, né, as 5 funções perfeitas. Aí ele volta a perguntar: sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Não se verifica 2 desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Interessante essa questão, para nós espíritas principalmente, que é comum a gente ver em muitas casas espíritas, por parte de companheiros, irmãos espíritas, que se colocam como doutrinadores ou dirigentes de reuniões mediúnicas.
os espíritos chegarem nas reuniões mediúnicas para serem ajudados, né? E dizendo que está com fome, através de um médium de psicofonia, ele fazer o relato que está com fome, ou que está com frio, que está com medo, que está sentindo calor, sensações do corpo físico. E às vezes os doutrinadores ou esclarecedores, por provavelmente ignorância ou desconhecimento, dizerem: não, meu irmão, você já morreu, você é um espírito, você não tem mais corpo, então você não sente frio, você não sente fome. Então é um equívoco, né? Porque tem sim, o espírito continua tendo um corpo que contém órgãos, e ele vai sentir as mesmas sensações. E voltando a repetir, dependendo da condição espiritual dele, essa fome é muito mais intensa, a fome, o frio. E a gente vê em outros textos eles promoverem alimentos até mesmo de forma mais densa, de matéria densa. Por sinal, se a gente conferir no livro Nosso Lar, com mais detalhe, a gente vai ver um fato interessante no livro Nosso Lar. No filme não mostra, então quem quiser conhecer na íntegra tem que ler o livro, né? Que lá em Nosso Lar chegou a ter manifestações, como a gente vê aqui na Terra as manifestações das pessoas reivindicando algum direito, e não da mesma forma, mas bem parecida. Porque se a gente for analisar, por exemplo, aqui, os que estão manifestando de uma forma pacífica não são, digamos assim, nem advertidos pelas autoridades, mas os arruaceiros, os malfeitores, os vândalos, são detidos e presos. E a gente analisa que André Luiz descreve em Nosso Lar esse fato com grande semelhança, né? Que muitos chegaram a ser detidos e presos. Teve reivindicação, né? Uma manifestação. Qual era a razão? Querendo o alimento mais grosseiro, mais sólido. Então está lá André Luiz descrevendo com grande propriedade, e que chegou um momento que o governador da colônia, depois de, se não me engano, 25 anos ou mais, quando não teve mais nenhuma forma de negociar, ele decretou, né, que fechassem toda a colônia. Foram acionados todo o sistema de defesa, né, foram reabertos os calabouços, e os mais, digamos assim, agressivos foram detidos. Está lá em Nosso Lar, né? Quem quiser conferir na íntegra, está lá, né, em Nosso Lar. É bastante interessante esse assunto, tem mais detalhes. Se a gente fosse falar só do livro Nosso Lar aqui, provavelmente a gente necessitaria de estudando uma vez por dia e de um ano para estudar o livro Nosso Lar e compreender todas as suas informações na nossa condição, porque são informações valiosas. E lá a gente vê André Luiz descrevendo um sistema de transporte, né, onde tem a casa de máquinas. De que forma são esses transportes, né? Avançadíssimos, por sinal, mais avançados do que o da Terra. Isso quando André Luiz falou no ano de 42 para 43, né? São mais de 70 anos. Hoje já esse meio de transporte que ele citou já deve estar superado, né? E lá interessante que Nosso Lar, relembrando algumas descrições dele, tem um rio com águas correntes, né? Esse rio, a água é canalizada para as casas, tem distribuição de energia elétrica. Então como é que o corpo não tem, esse corpo espiritual não sente, não tem órgãos? Como é que ele não interage com o meio? Então é interessante essas informações, e que há muitas dúvidas para a gente. Nós no meio espírita temos que estudar mais essas questões, e por sinal temos que voltar a estudar as obras de André Luiz, porque é uma fonte riquíssima de ensinamentos em relação à dimensão extrafísica que todos nós vamos ter que voltar. Aqui é uma passagem, é apenas uma das dimensões da vida material, que é
da vida do espírito, né? Que é a dimensão material mais grosseira. A proposta do nosso canal é estudar em conjunto, trocar ideias, trocar informações. Por isso, participe, questione, pergunte, se inscreva no canal e a gente vai tentar responder as suas indagações.